Oi, meu povo, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar do princípio exaggeration. Exagero. É um trava-línguazinho esse aí em inglês. Então, esse vídeo não vai ter animações de exemplo, porque assim, a resposta de vocês vai ser básica de tá faltando exagero. Então nós vamos conversar sobre o que é exaggeration e como abordar isso com os outros princípios. Eu acho que vai fazer mais sentido e aí você comece a observar em outras animações, em outros exemplos. Então vamos para o conceito. E na verdade, eu já expliquei resumi, na verdade, esse princípio lá no início, no primeiro vídeo, com uma palavra. Lá atrás eu expliquei que a animação é a ilusão e a caricatura de movimento no espaço e tempo. E exagero é a essência da caricatura. Então, se você já viu uma caricatura, você sabe que são partes do seu rosto, do rosto da pessoa que está sendo caricaturada, que são exageradas, bem exageradas, mas de uma certa forma que você ainda reconhece a pessoa. Às vezes a gente tem a impressão de que a caricatura parece mais a pessoa do que uma foto real da pessoa. Exatamente porque a caricatura está pegando os pontos de identificação e exagerando eles de uma forma que a imagem que a gente pega de primeira não se perde ali. Nada que não faz sentido, que não é necessário, está sendo exagerado. É uma escolha consciente de design para onde colocar o exagero. E exatamente a mesma coisa acontece em uma animação. Então, exageros no squash stretch, exageros num movimento que vai ter um follow-through e um overlap, exageros na pose, exageros em como o personagem se move e se comporta e o gestual dele no geral. São coisas que, se a gente coloca numa lógica física da vida real, fica estranho e a lógica exagerada de cartoon faz todo sentido. Por um exemplo, você já viu uma animação feita em rotoscopia? Rotoscopia é uma técnica de animação em que a pessoa é filmada, o movimento é filmado, gravado, e o animador vai por cima e vai pegando frame a frame, passando o lápis por cima. Fica um efeito interessante, foi muitas vezes usado como referência, não tem nada de errado, é só uma técnica diferente. A questão é que você percebe que tá estranho aquilo. O que é muito irônico, se você parar para pensar, que aqueles desenhos são exatamente como a pessoa se move. Então por que eles não parecem de verdade? Por que eles parecem falsos? Por que um personagem que foi desenhado parece mais vivo e parece que tem mais peso do que algo que foi desenhado por cima de uma gravação real? Por causa do exaggeration, por causa dos princípios. Porque quando você está desenhando algo que foi gravado, você não está adicionando os exageros no lugar certo. Você pode fazer esse exercício em casa. Se grava andando, faça uma rotoscopia, então desenhe frame a frame do seu andar, e aí depois você faz uma animação andando. Você vai perceber a diferença. E uma coisa importante é que o exagero não é necessariamente aquele desenho extremamente escrachado, sabe? Aquela coisa muito esticada, aquele momento Looney Tunes. Aquilo, claro, é um exagero. Aquele é o exagero do gag, né, da piada. Mas o princípio do exagero, ele passa por todos os princípios também. Na verdade, todos os princípios são conectados de uma certa forma, são todas peças de um quebra-cabeça que você, como animador, tem que juntar. O exagero aqui, ele pode ser colocado em como você aplica, qual a intensidade de squash stretch, por exemplo. Esse é bem fácil de você perceber. Pode ser no timing, pode ser na pose, pode ser na preparação da cena, em como que o movimento é feito, se é um movimento muito grande, talvez, ou um movimento muito pequenininho, e aí, assim, o personagem pode ficar todo parado e só se move o dedinho. Isso é um exagero. Então são diferentes formas de exagero, diferentes formas de se trabalhar o exagero. E fica, claro, ao critério do animador como que ele vai colocar isso. Beleza, entendemos que o exagero é importante. Ok, como que a gente pratica então? Na minha opinião, a melhor forma de você aprender o exagero é você exagerar até o limite, até não dar mais. Então você fez um desenho? Refaça, exagera mais. Fez? Exagera mais e mais, até não conseguir mais, até ficar
estranho até você olhar e você sentir que, não, aqui é o limite. Exagerou demais? Você chegou no máximo? Perfeito, agora você volta. Você já encontrou o máximo, você sabe até onde você pode ir. Então daqui é muito mais fácil você voltar e definir qual nível de exagero que você quer, porque você sabe que o mínimo é a pose normal, é sem exagero nenhum. Então agora você tem um mínimo máximo, acha aqui o seu intervalo. E claro, você tem que prestar atenção na direção de arte da sua animação. Se é uma animação que pede muito exagero, que pede aquela coisa bem cartunesca, bem Looney Tunes, ou se é algo um pouquinho mais sutil, ainda assim tem um nível de exagero em alguma parte dessa animação. E não se prenda muito à física real, vamos utilizar a física de cartoon. Um personagem vai fazer um movimento que precisa esticar bastante o braço, estica, tipo, coloca um pouquinho além, você pode trapacear nesses momentos. Claro, tem o Scotch Stretch, mas às vezes o que você precisa mesmo é só exagerar sem aplicar o Scotch Stretch. São assim, coisas pontuais, gente. Não tem uma regra definitiva, porque cada animação é diferente, cada cena, cada situação é diferente, vai passar pelo seu julgamento do que é melhor, o que faz mais sentido. Então experimente, observe, coloca nas suas animações, observe as animações passadas que você deve ter feito estudando e perceba onde que você pode colocar um exagero. Talvez se você exagerar nesse ponto aqui, vai ajudar o personagem a passar a sensação de peso. Se você colocar exagero em uma outra ponta, talvez aquele movimento fique mais suave. Vai de cena a cena, animador a animador. E é por isso que é uma coisa tão bonita. 2 pessoas não vão fazer o mesmo tipo de animação. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que não tenha ficado confuso. Mas se ficou, por favor, deixa um comentário aqui com sua pergunta. Se tiver muitas perguntas, quem sabe eu faço um vídeo, né? Depois dos 12 princípios dessa série, respondendo a perguntas de vocês. Deixa um like pra mim. E não se esqueça que aqui na descrição do vídeo tem um link com material de apoio para esse vídeo e outros da série. Com um valor bem simbólico, tem em português e inglês, e é só um material de apoio mesmo, sabe? Tudo que eu falei aqui em escrito para você ter um PDF, deixar impresso, caso você seja uma pessoa muito visual. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu vejo vocês no próximo. Tchau!